Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui e hoje a gente vai fazer a crítica do filme mais aguardado do ano. É óbvio que eu tô falando de Vingadores Ultimato. Filme aí que encerra esse primeiro grande arco da Marvel que começou lá em 2008 com Homem de Ferro e agora a gente fecha em 2019 com um filme que eu já te adianto, é um filmaço, é um deleite para você que acompanha toda essa saga. Bora lá? Bom, antes de começar, não custa nada avisar, apesar de já estar aqui embaixo, que esse vídeo é sem spoilers, tá? Uma crítica tranquila para você que não viu o filme ainda e quer saber alguma opinião dele já, fica à vontade aqui porque eu não vou falar nada da trama, não vou te entregar nada. E peço também logo, para quem vier comentar, se vier comentar com spoiler, vai tomar um bloquezinho para deixar de ser otário, porque é uma experiência muito bacana que as pessoas precisam ter. Tranquilo? Embora essa crítica aqui seja sem spoilers, vale lembrar que vai ter mais vídeo aqui no canal sobre esse filme. A gente vai ter comentários de algumas cenas específicas com spoilers, algumas listas falando de alguns pontos interessantes do filme, easter eggs e tudo mais. E a gente também vai ter uma participação no podcast 16x9, que é um podcast muito bacana que fala de filmes e séries. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês darem uma conferida no trabalho deles, porque vale muito a pena. Bom, bora lá para a crítica. Para começar, sinopsezinha rápida de praxe aqui do canal. Vingadores Ultimato, ele acompanha os eventos pós-Guerra Infinita, que a gente viu ali o Thanos conseguiu fazer o plano dele, ele acabou com metade do universo, mas os Vingadores remanescentes ainda não aceitaram essa ideia, não aceitaram o fato das pessoas terem morrido, deles terem perdido a batalha para o Titã. Então eles começam a pensar em algum plano de como eles podem se vingar do Thanos e reverter o que ele fez. A partir disso a gente começa a ver a reunião dos Vingadores novamente, como eles se encontram e tudo mais, e como eles tentam fazer esse plano deles. Normalmente eu começo a crítica falando sobre o roteiro, mas hoje eu vou querer destacar aqui a montagem, porque eu pelo menos vi muitas pessoas preocupadas com isso no sentido do filme ter 3 horas. Na minha sessão, e antes de eu entrar na sessão, muita gente tá falando, cacete, vai ser um filme de 3 horas, é muito grande e tal, gente compartilhando na internet momentos chaves para você sair, para ir no banheiro, e assim, honestamente, foi uma tremenda babaquice isso. Pelo seguinte, o filme ele é muito bem montado, as 3 horas não parece que são 3 horas, o filme sabe encaixar muito bem os seus momentos, fazendo com que o filme tenha um ritmo muito acelerado, mas ao mesmo tempo um ritmo fluido. Ele sabe encaixar muito bem suas set pieces, seus grandes momentos, intercalando com momentos chaves de desenvolvimento de roteiro. Então, assim, é um grande desafio dessa montagem trabalhar isso, porque é um filme extenso e que precisa de muitas explicações por conta de várias coisas que o filme tem, várias soluções de roteiro para desenvolver seus arcos, mas eles são encaixados de maneira muito interessante, muito bem trabalhada. Por isso eu quero destacar realmente a montagem, porque é um filme desafiador. Se não tivesse uma montagem boa, o filme provavelmente não teria o impacto que tem e que é necessário, sabe? Você vê que ele sabe trabalhar muito bem os momentos de ação, com os momentos de comédia, com os momentos de drama, em que momento encaixar tal coisa, em que momento incluir tal arco ou tal grupo de personagens. Então é o principal destaque desse filme para mim. E aliado com essa montagem, obviamente a gente tem o desenvolvimento desses personagens. Apesar de ser uma coisa um pouco mais fácil, afinal de contas, a gente já está envolvido com esses caras desde 2008, por exemplo, Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk e assim por diante, você tem esse envolvimento emocional muito grande, muito bem desenvolvido. No entanto, o filme ele acerta numa coisa que eu acho que acaba sendo uma faca de 2 gumes. Diferente do Guerra Infinita, onde a gente tinha vários grupos que tentavam meio que trabalhar tempos iguais de tela, aqui não. Aqui a direção opta por pegar alguns personagens específicos, não vou dar spoilers de quem, e trabalhar neles, sabe? Eu acho que é bem interessante essa escolha pelo seguinte, apesar de ser um filme grande, como eu já falei, ele é um filme que é uma resolução de arco, então é muito mais interessante você focar de fato nos personagens que você quer que tenham arcos fechados do que você ficar desenvolvendo muito todo mundo e no final das contas não fechar nada. Então acho que é uma decisão muito acertada pensar no desenvolvimento de personagens específicos e trabalhar eles mais a fundo. No entanto, tem alguns personagens que eu acho que poderiam ser melhor aproveitados apesar disso. Como eu falei, o filme acerta em focar em quem ele quer fechar arco. Beleza. Só que ele acaba introduzindo algumas novas dinâmicas que não são trabalhadas muito bem e em alguns momentos fica meio que um furo de roteiro em uns personagens específicos.
Novamente, não tem spoiler nessa crítica, mas presta atenção que tem um personagem que ele poderia e deveria estar na trama principal, né, do desenvolvimento para resolver o problema, e ele não aparece quase e não dá uma explicação muito bem definida do porquê, sendo que, assim, ele é literalmente o único personagem jogado de fora nesse momento e eu fiquei bem incomodado com isso. Mas, tirando isso, os outros personagens que têm menos tempo de tela é plausível, afinal de contas a gente está falando de um filme com mais de, sei lá, 50 personagens, então não dava para botar todo mundo junto ali. Mas tem um específico que me incomodou nesse sentido, então vale aqui esse demérito do filme. E outro ponto ainda de personagem que vale falar é do Thanos. O Thanos continua sendo uma figura muito forte no filme, é um personagem muito carismático, é o melhor vilão da Marvel pra mim, apesar de ter gente que gosta mais do Loki, enfim. E, no entanto, aqui nesse filme a gente vê uma nova faceta dele, né? A gente já teve o senso de ameaça muito forte dele lá em Guerra Infinita, e aqui no Ultimato você tem um novo senso de ameaça muito forte dele, mas trabalhado de uma nova maneira. É legal ver como o personagem não se esgotou. Eu tava muito com medo disso, do tipo, o Thanos, né, foi o grande vilão de Guerra Infinita, tudo dava a crer que poderia ser o grande vilão de Ultimato, mas ainda assim fica naquela coisa do tipo, tá, mas eu já vi tudo que esse cara pode fazer, tem como ele ser pior ainda aqui no Ultimato? E trabalham bem ele nesse sentido de como ele consegue ser um vilão ainda expressivo mesmo depois de tudo que ele já fez. Saindo um pouco dessa questão dos personagens, vale falar que o filme trabalha muito bem suas amarras visuais e suas narrativas, né? Eu já falei um pouco dessa questão da narrativa lá na montagem, mas é legal ver como o filme é um presente assim para você que é fã da Marvel, né? A história, né, a trama desenvolvida aqui no Ultimato, ela amarra muito bem tudo, só que mais do que isso, ela sabe se referenciar muito bem, sabe? Você tem diversas cenas, vários easter eggs, vários pontos ali que são realmente para quem acompanhou isso tudo, e é muito prazeroso ver isso em tela, sabe? Você vê que tem esse cuidado muito grande de trabalhar muito bem com rimas visuais, sabe? Você tem alguns elementos que, tipo, aparece uma cena aqui que você, pô, é de um filme lá de 2010, é um filme lá de 2012, é um filme lá de 2008, e é muito bonito ver como eles sabem trabalhar isso muito bem, encaixando visualmente, sabe? É o deleite daquela coisa do me mostre e não me fale, sabe? São coisas muito sutis, mas muito bem encaixadas. E ainda nessa questão das cenas que são um deleite para o público, né? Você tem cenas muito bonitas no sentido artístico mesmo, sabe? Tem umas cenas do filme que eu fiquei, cara, eu quero essa cena logo em Blu-ray para eu poder ter um pôster disso aqui, porque é uma cena muito bonita, sabe? Tem uns negócios que você vê, assim, a página dupla de quadrinho na cara, sabe? É uma coisa que eu tava conversando até com uns amigos meus depois da sessão, que é um filme que você tem, né, muitas homenagens para quem é fã dos filmes, mas também para quem é fã dos quadrinhos, sabe? Tem umas coisas muito bonitas, muito estética de quadrinho mesmo. No entanto, vale uma ressalva aqui nessa parte, né, mais técnica, que o filme não tem tanta ação quanto eu esperava, né? O enredo ele trabalha muito bem os pontos que ele quer trabalhar, só que ele não tem esse desenvolvimento tanto de ação. Você tem um grande set pieces? Tem momentos que realmente empolgam, que a galera grita e tudo mais? Tem. Só que eu acho que é um pouco mais enxuto do que eu esperava. De certa maneira, eu até comprei a ideia, porque realmente é um filme muito mais de diálogos e de desenvolvimento do que de porradaria. Mas a porradaria, quando tem, meu amigo, tem. Então você não vai se arrepender nesse sentido. E por fim, né, chovendo uma olhada aqui, né, os efeitos visuais desse filme são muito bons. O que você já tinha de Guerra Infinita, eles basicamente refinaram um pouco. Por exemplo, o Thanos está um pouco mais realista ainda, se é que era possível. Sabe, tem alguns momentos que você vê algumas coisas CGI que são muito mais palpáveis e tal, mas eu queria fazer um destaque aqui principalmente para a maquiagem, porque tem algumas cenas que a maquiagem se destaca tanto quanto os efeitos visuais. E vale destaque aqui para uma cena do final do filme, bem pro final mesmo, que preste atenção num personagem, você vai saber quem eu tô falando quando você for ver o filme, porque aquilo dali tá incrível, assim, aquela cena eu fico, fera, se Vingadores não ganhar o Oscar agora, na moral, que porcaria é essa, academia? Porque você tem que dar esse Oscar pra esse filme. De maneira geral, acho que Vingadores Ultimato é realmente um filmaço, ele funciona como ele deveria, né? Ele é realmente um encerramento dessa saga, ele é um capítulo final, né? Aquela coisa que muita gente brinca de a Marvel fez uma série de TV no cinema porque de fato fez, e isso daqui encerra muito bem. É um filme que agrada a todos os fãs, ele traz referências, ele realmente presenteia quem gosta desse universo e quem acompanha esse universo. Eu tenho um problema ou outro com relação a alguns personagens que poderiam ser mais bem trabalhados, mas honestamente isso não tira o mérito total do filme, pelo contrário.
Como eu já falei e repito, né? A montagem do filme foi o grande desafio, encaixar todos esses arcos e encerrar todos esses arcos. Era uma coisa realmente muito complicada de se fazer, mas eles souberam fazer de uma maneira muito bonita e muito emocionante. Então, realmente, eu só tenho elogios a fazer para esse filme. E você? Já assistiu Vingadores Ultimato? Coloque nos comentários o que você achou sobre esse filme e sobre esse vídeo também. Não esquece de dar um like, ajuda pra caramba a gente. Se você não gostou do vídeo, pode dar dislike, não tem problema nenhum. Não esquece também de compartilhar para as pessoas e se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo bacana vindo aí de cinema e principalmente de Vingadores. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.